3 normas essenciais para a fábrica de laje. Fala galera, beleza? Gilead Campos aqui. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre normas essenciais para a fábrica de laje. A norma NBR 14859, sob o título geral Lajes pré-fabricadas de concreto, que já tem em vigor 3 partes. Eu acho que é um total de 6 ou 5 partes, mas 3 partes já estão em vigor e é essencial para fabricantes de laje, engenheiro, arquiteto. Vou falar aqui bem breve um resumo de cada uma. A 14859, parte 1, fala sobre vigotas, mini painéis e painéis requisitos. A parte 2 fala de elementos inertes para enchimento e forma para lajes pré-fabricadas, requisitos. E a parte 3 fala sobre armadura treliçada eletrosoldada, requisitos. Além das 3 partes, ainda está em estudo a parte do projeto, dimensionamento e detalhamento executivo. Também tem a de desempenho das vigotas sob a carga de trabalho. Também tem uma outra norma de desempenho e tal. Eu não sei se ela vai entrar na 14859. Mas eu sei que tem 3 em vigor e tem mais 2 em estudo. Bom, em breve resumo, a norma 14859 ela foi revisada e organizada para diferenciar todos os elementos do sistema construtivo de laje pré-fabricada, para facilitar o entendimento. O que é vigota, o que é um elemento de enchimento, o que é uma treliça eletrosoldada. Então foi dividido para facilitar. Bom, vamos lá. O resumo. A parte 1, as vigotas mini painéis e painéis, ela especifica os requisitos para os elementos pré-fabricados estruturais quanto à fabricação, o recebimento e a utilização dos componentes, que é empregado na laje pré-fabricada em todas as etapas. Alguns termos necessários que é bom a gente entender. O que é um elemento pré-fabricado estrutural? É um elemento fabricado fora do local de uso final, ou seja, ele não é feito no canteiro de obra. Outro termo, laje pré-fabricada. É um elemento estrutural plano constituído por elementos pré-fabricados estruturais e inertes de enchimento ou forma, com armaduras e concreto complementar na obra. É a nossa conhecida laje treliçada ou laje painel. Vocês vão ver aqui o desenho aqui na tela. Isso seria uma laje pré-fabricada. Nessa parte 1, nós vamos ver sobre a vigota com armadura simples, que é a vigotinha comum, bem usada antigamente, né? Ela era fechada, ainda não existia armadura eletrosoldada, né? A treliça. Na norma existem as tabelas com altura, as dimensões, tolerância. Também vai falar sobre a vigota com armadura protendida e vai falar que é o principal aí, que as maiorias fábricas de laje, né, pré-fabricada, a laje treliçada. Vamos falar da vigota com armadura treliçada, a nossa famosa vigota treliçada, conhecida como trilho em outras regiões, existem vários nomes. É um elemento pré-fabricado, constituído de concreto estrutural e armadura eletrosoldada. Ela é capaz de alojar, quando necessário, a armadura passiva inferior de tração, ou seja, aquela armadura que a gente dimensiona nos softwares, que seria o adicional positivo, o reforço. Então é alojada dentro dessa base aí de concreto. Olha, aqui tem a tabela de dimensões e tolerâncias. Então é interessante para o fabricante de laje, para o cliente que está recebendo o trilho, a construtora, ficar atento a essas dimensões de tolerância. Então você tem aqui da sua vigota essa tabela que foi retirada da norma. A largura mínima em milímetros, 130 mais ou menos 5, a altura, largura mínima de apoio e a altura mínima de apoio. Então essas aí são informações de extrema importância. Também fala sobre
mini painel, que é a laje de painel, também tem a tabela com as tolerâncias mínimas, máximas, fala só do painel, fala da fabricação, fala do aço que é utilizado e as normas que complementam, né? Que é a 7480, que é de barras e fios de CA50 e CA60, a norma de tela 7481, a norma especifica a marcação, a identificação, a inspeção, fala sobre os lotes, né? Que é até 200 metros quadrados, considerado um lote de laje, como é feita a inspeção geral, os ensaios, fazer esses ensaios aí, seguindo a norma de ensaio, que é a 15522, a norma. Essa é a parte 1. A parte 2 vai falar sobre os elementos inertes para enchimento e forma. Elemento de enchimento é o que nós conhecemos como lajota cerâmica, capa de laje, EPS, isopor. O resumo dessa parte 2, que a norma ela especifica os requisitos para recebimento, utilização dos elementos inertes a serem empregados na execução da laje pré-fabricada para qualquer tipo de edificação. Bom, vamos saber um termo. O que seria um elemento de enchimento? Um elemento de enchimento é um elemento pré-fabricado não estrutural. Ele é fabricado com materiais inertes diversos, né? sendo maciço ou vazado, ou seja, a capa de laje, né? A lajota cerâmica é feita de argila. Aí tem outro material que é o EPS, é feito de poliestireno expandido, acho que é assim que fala. E a função é de um elemento, ela é intercalado entre as vigotas, né? Ou sobre os mini painéis, quando é uma laje de painel. E a função é reduzir o volume de concreto da laje, né? E também diminuindo o peso próprio. Por isso que é um elemento de enchimento, não é um pré-fabricado não estrutural. Essas cotas você vai saber o que é altura, HE, base, comprimento, aí tem as medidas do encaixe também. Tem a lajota de EPS, aí também tem as dimensões, altura, comprimento, base, e você consegue trabalhar aí. Temos o suporte, que é a lajota base para o EPS, e vai usar uma laje mista, né? Que vai usar enchimento cerâmico e também enchimento de EPS. Também na norma tem a canaleta para fazer as nervuras transversais. Então aí fala do molde, né? Uma canaleta plástica. Também existe aqui, vai aparecer aqui, a empresa que produz esse material é a Faulin, Treliças Faulin, é a empresa que eu trabalho também. Fornece essa canaleta para fazer nervura. Quem tiver interesse vai ter o contato aqui na descrição do vídeo. Aqui tem as dimensões e tolerâncias da lajota. É importante você saber isso daí. Qual a altura, sobre a designação, quais são as tolerâncias. Então, se eu compro uma lajota que ela é uma H6, quanto ela pode ter? Às vezes ela vem com 5.7, mas está dentro do limite ou não. Então é importante ter a norma para você saber certinho o material que você vai fornecer para o seu cliente, né? Se está de acordo com a norma ou não. Aí tem as tolerâncias também para o EPS. A norma também fala a resistência mínima que tem que ter um elemento de enchimento, né? Ele é não estrutural, mas ele tem que resistir uma concretagem, né? Então, qual é a carga mínima? Então, aqui tem a carga mínima de 1 kN, dependendo da altura, pode ser 0,7, é aceitável. Quais os defeitos, né, que pode ter ou não, as condições de fornecimento, declaração de conformidade, a encomenda, como é que é feito, quantidade pedida, as unidades, a designação, a inspeção, a amostragem, tem aqui a tabela, os ensaios, como que é feito da lajota, corpo de prova, os procedimentos de ensaio, tem até aqui como é feito um ensaio no elemento de enchimento. Isso aqui é importante para o fabricante de enchimento, mas também para o fabricante de laje e para o cliente, para a construtora, para o engenheiro. É interessante saber a qualidade do produto que você está comprando. Então essa é a parte 2. A parte 3 da 14859, parte 3, fala sobre a armadura treliçada
eletrosoldada para laje pré-fabricada. É a conhecida treliça, né? Então é interessante essa norma para você conhecer os fios da treliça, quais são as tolerâncias, o que é uma treliça, qual que é a função dela na laje, né? Esses requisitos de fornecimento, recebimento. Então, vou fazer aqui um breve resumo. Vamos lá, os termos e definições. Uma armadura treliçada eletrosoldada. Nós conhecemos como treliça, né? É uma armadura de aço pronta. Ela é pré-fabricada em forma de estrutura espacial prismática, constituída por 2 fios ou barras de aço paralelos longitudinais. Na base, então temos lá o banzo inferior, que são os 2 fios de baixo, o banzo superior, e temos a diagonal, que a gente chama de sinusoide. Os espaçamentos do passo desse sinusoide é 20 centímetros, né, em geral. Aqui embaixo vai aparecer para você aí o desenho com todas as cotas. O passo dela, né, em perspectiva. Aí tem as nomenclaturas, né? Nó, altura, passo, base, os requisitos, né? O fio de aço que é utilizado na treliça é o aço CA60, que daí você pode consultar a norma de aço 7480, que é a norma complementar da armadura treliçada. A solda, existe um cálculo para solda, para resistência, também tem um ensaio. Dimensões e tolerância. Essa tabela é importante para você saber. Existem diversas treliças no mercado, então você tem que saber o que você está comprando. Então, se eu compro a treliça X, então eu sei toda a característica dela, o que ela vai ter de dimensão nominal, qual que é a tolerância que pode ter. Então existe a tolerância, né? Então você tem a tolerância na treliça e você tem a tolerância no aço, que é da 7480. Então, às vezes você compra uma treliça, então você tem essa tolerância que é permitido pela norma. Mas aí você tem que ver se ela está dentro da tolerância. Então a norma existe essa tolerância para mais ou para menos. Todos os itens da treliça. Até no comprimento da barra. Você pode ter uma tolerância de 0,3%. Então você pega uma barra de 12 metros, você pode ter 11,97. Não sei se eu fiz a conta certa. Se não for, é próximo disso. Fala dos defeitos, as condições de fornecimento da treliça, né? Tem que ter o nome do fabricante, a categoria do aço, a designação na nota, o comprimento dela, a identificação, o pedido, a entrega. Então a norma ela especifica bem certinho com o que tem que ser entre comprador, fornecedor, cliente final, a amostragem, aceitação e rejeição. Aqui fala sobre os ensaios, né? Então toda treliça tem um ensaio de solda. Então essas são as 3 normas vigentes, né? Da 14859. Então são as 3 partes que é importantíssimo a todo fabricante e engenheiro ter essa norma para trabalhar, né, e saber o produto que também está recebendo. Se você gostou desse vídeo, aí compartilha aí com os engenheiros, os fabricantes de laje, os amigos. Na descrição do vídeo tem o link onde você pode encontrar essas normas. É importantíssimo todos ter essas normas aí. E esse é um breve resumo. Esse vídeo ficou longo, né? Se fosse detalhar cada norma a mais. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.